Oh, le fleur d'or, à fleur de ouro, nao era apna restaurant, uma gaiola de ouro onde a apparencia e perfettamente coberta point a elegancia nao era simplesment de tirar au folgo, mas cas esmagadora, a luz dos lustre de cristal nao apna brillu, mas brillava como lagrima gelada no diado inverno point au piano masio nao apna enche au espaço. Como também o sussurro do vento e uma floresta de outono, melancolico e sodavel point a cavalgada de fragrancia, au calor do pao fresco e croquante, a doçura. De vino vintage caroes, au delicado perfume de fleurs distante e exotica, pintada de luxo e sophisticação, mas para Rafael, este lugar era uma prisão apertada e sufocante. Rafael não era apna garçon neste mundo luxuoso. Ele era uma sombra no brilho, uma alma invisível na agitação da riqueza point ele trabalhou diligentemente e humildemente, mas permanece cas invisível aos olhos de convidado rico, como se não existisse point ele era apna uma ferramenta para ele, uma figura anônima que cumpriu os desejos, uma máquina na maquinaria da perfeição point todo os dia, ele sofria os comentários ombteros, o comportamento desrespeitoso, a humilhação, o solar. Humilante point havia uma dor profunda portra de seu sorriso adorável, mas pouco triste, e desejo forte sem vontade e seu coração estava queimando para ser dessa situação sem esperança. L'embrouille, ce de uma noite memorável, quando uma contagem de idoso e influente derramou deliberadamente ce precioso vino tinto no chao, apna para fazer Rafael forçado à lava, et au point au conde riu sarcasticamente e cyniquement diz que os garçons t'aiment ce lugar no chao, elle devait ficar là, point Rafael engoliu a amargura que se réuniu na garganta e limpo o vino em silencio. Sem uma palavra point mas algo dentro está quebrado, uma parede invisível rachou a dor era cas insupportável. Sua vida não foi facile point ce dia eram longo, cansativo, e seu salário não era suficiente para cuidar de seu ente querido point sua esposa, Isabella, trabalhou duro como costureira para complementar sua renda, sua filha, Sofia, foi a uma escola local onde ela tentou estudar da melhor maneira possível point ele ram a única luz real em sua vida, a única razão pela qual ele acordava toda a mana e confrontou a dificuldade. Rafael tinha segredo bem, chave, sono querido, que era muito mais forte do que a humilhação diária sofre point ele economizou por ano, trabalhou duro e persistente dexu cuidadosamente todo os centavos point ele sabia que le fleur d'or não era apna restaurant luxuoso, mas uma ótima oportunidade point uma oportunidade de mudar radicalmente sua vida e ficar satisfeito comme todo aquele que o machucaram point uma oportunidade que pode acontecer em breve point Rafael será capaz de realizar ce sono usado. Ou permanece para sempre no cativeiro ornamentado, mas frio do mundo de luxo? Oh, le fleur d'or, não era apna restaurant, micro-mundo fechado e sofisticado, onde luxo e aparente elegancia são frequentemente brute e indiferente point os enorme espelho dourado ao longo das paredes refletiam não apna o brilho e a roupa impecável dos convidado, mas também a equipe da equipe, o olhar cansado e os silencioso cine de esperança point durante os lustre de cristal, que estavam pendurado na altura como lagrima cara e translucida, pessoa rica e influente estavam. Sentada, cuja vida era aparentemente perfeita, mas, na realidade, estava cheio de vazio, insatisfação e desejo discreto point tudo estava sobre a aparência, a emoção reais e a vulnerabilidade estavam cuidadosamente escondida por trás de roupa cara e comportamento sofisticado. Rafael, o garçom, vive na periferia deste mundo luxuoso, mas frio, como ator invisível no rico estágio de jogo point ele não tinha aparência impressionante, nada estranho que teria destacado a multidão, ele era homem médio de altura, escuro e marrom como lina profunda, contando lina em seu rosto sobre muito trabalho duro, noite longa e sem dormir e estresse diário point sua maos, como que os convidado eram tão inteligente e humildemente, estavam cheio de pequenas cicatriz, antigo. Traço de queimadura e cine de irritação causado por detergente point mas a característica mais impressionante mais emocionante foi o seu olhar, profundo e difundido, como se sua alma estivesse em lugar distante pacífico, em mundo onde a tranquilidade, a harmonia e a verdadeira felicidade reinam point es olhar revelu que Rafael quer medo que le fleur d'or.
A origine de Raphaël era simple, era modesta point nacido em uma pequena e pobre villa, longe do barulho e do luxo da cidade, onde a pessoa trabalhava duro no campos para morar. Quando criança, você aprende o que e o trabalho, perseverança e humildade. Mas em seu coração sempre havia forte desejo de ser da pobreza e uma vantagem melhor que feed para você e seu ente querido. Em tenra idade, ele se mudou para a cidade para tentar a sorte o coloco como garçon no Le Fleur d'Or. Esperando que este trabalho seja trampolim em direção a futuro melhor. E sua motivação era extremamente simple, mas me forte, sua amada família. Sua esposa, Isabella, era uma mulher quieta, diligente e modesta que trabalhava como costura para complementar sua renda e contribuir para o sustento da família. Sua filha, Sofia, era uma criança inteligente, sensível e extremamente curiosa que adorava ler. Aprender coisa nova e sonar como futuro melhor. Rafael teria feito tudo por elle, e esse amor profundo e incondicional le deu o poder de suportar humilhação, dificuldade e luta cotidiana em Le Fleur d'Or. E seu sono não passava de uma casa modesta na beira da cidade, longe de barulho e sujeira, como pequeno jardim pequeno e bem, onde Sofia podia brincar e descobrir a maravilha da natureza e futuro seguro e despreocupado para sua família, onde ele não precisava se preocupar com os meios de subsistência cotidiano. Ele sabia que esse restaurante luxuoso não era seu mundo para não pertencer aqui, mas achava que era a única maneira de levar ao cobiçado gol. Logo acontece que Le Fleur d'Or não é apenas trabalho simple para ele, mas uma oportunidade única que pode mudar radicalmente a vida toda. No entanto, a vida de Raphael deu uma guinada inesperada quando ele acidentalmente testemunhou Monsieur Dubois e uma conversa misteriosa, suspeita, sussurra e secreta no back-office. Ele ficou chocado ao saber que Le Fleur d'Or está realmente tendo sério problema financeiro, e Monsieur Dubois está tentando desesperadamente encontrar comprador antes que os credores façam o restaurante. Raphael aproveitará a oportunidade para salvar toda a economia, ou o destino mantém uma maneira diferente e imprevisível neste jogo complexo? Para Raphael, tudo mudou de repente depois de ouvir a conversa secreta. Le Fleur d'Or não era apenas local de trabalho onde foram feita humilhação, mas uma oportunidade repentina, uma chance inesperada de finalmente ser da pub. Reza, deixar o papel de humilde garçon para trás e realizar seu sono a muito cheio. Comprar o restaurante era plano usado, cas maluco, que tinha muito risco e teria economizado quase toda a economia, mas Raphael sabia em seu coração que ele tinha que tentar, caso contrário, se arrependeria para sempre. O primeiro e talvez o obstáculo mais difícil foi arrecadar dinheiro. Raphael simplesmente não tinha economia suficiente para comprar Le Fleur d'Or, sozinho, por isso era inevitável emprestar. No entanto, os bancos relutam em dar empréstimo a garçon simple ruim, preparando-se para comprar restaurant de luxuoso. No entanto, Raphael não desistiu tão facilmente andou todo os bancos da cidade, até que era muito difícil encontrar investidor de risco que estava disposto a financiar seu plano usado. O segundo grande obstáculo foi o próprio Monsieur Dubois, o proprietário arrogante e egoísta do restaurante. O empresário envelhecido não queria ouvir sobre vender seu poço, sendo para garçon que ele olhou para Bexo e subestimado até agora. Raphael teve que convencer Monsieur Dubois de que ele era o melhor comprador e que seria capaz de dirigir o restaurante como muito mais sucesso do que qualquer outra pessoa. Para fazer isso, no entanto, ele teve que manter sua verdadeira intenção. Secretamente, teve que ser humilde. A vida de Raphael não foi fácil durante esse período. Seu dia era mais longo e cansativo, e seu trabalho era ainda mais estressante e humilhado do que antes. Mas seu coração estava cheio de esperança, e seu profundo amor por sua família le deu poder sobre humano de perseverar e não desistir da luta. Isabella, sua esposa, o apoiou como todo o seu coração e acreditava em seu sono. Sofia, sua filha, a abraçou toda a noite disse: você é o melhor pé do mundo.
Au decisivo, Call to Adventure, VO à Raphaël Kando. Monsieur Dubois inesperadamente le offert ce para assumir au contrôle de le Fleur d'Or. Au propriétario de idoso doante se sentu mais fraco perspe que nao podia me controlar au restaurant Sosino. Raphaël sabia exactamente que es momento ele estava esperando a muito tempo era sua grande chance, antao ele acetu a oferta sem pensar. No entanto, a administração do restaurant provu ser muito mais difficile do que Raphaël esperava. Ele teve que enfrentar a resistência de algum funcionário, a continua insatisfação dos convidados e os crescentes problemas financeiros de Le Fleur d'Or. Mas ele não desistiu da luta e trabalhou duro para provar que foi capaz de liderar o restaurant como sucesso. Azo ele sentiu cada vez mais frequentemente que alguém estava deliberadamente sabotando seu trabalho e es destino tinha algo complètement différent para ele. Raphaël sera capaz de superar os obstáculos que surgem, o mundo brilhante, mas cruel do luxo, o absorver para sempre. O evento decisivo, que mudou a vida de Raphaël para sempre, ocorreu na noite de sexta-feira, quando Le Fleur d'Or estava me lotado do que o habitual. Os convidados rico tomaram champanhe, riram alto e ostentavam sua riqueza, ignorando completamente a fadiga e a humilhação da equipe. Raphaël trabalhou como de costume, humildemente e cuidadosamente os convidados, enquanto a tensão ou desespero aumentavam em seu coração. Em uma das mesas, havia o même arrogante chamado Monsieur Armand. Monsieur Armand provocou Raphaël desde o início, fazendo comentários zombteros de seu trabalho e confiaram o de tarefa humilhante apenas para se divertir. A situação aumentou quando Monsieur Armand humilhou Raphaël em voz alta e publica. O même derramou deliberadamente seu vinho na camisa branca de Raphaël, de poirier e cuspiu nel no chao. Os convidados riram e zombavam, enquanto o rosto de Raphaël refletia vergonha e dor. Naquele momento, algo quebrou em Raphaël. Humilhação e desespero eclodiram com tanta força que ele perdeu o controle. Raphaël levantou a cabeça e olhou para Monsieur Armand em seu olhos. Não havia medo ou humildade em seu olhos, apenas raiva e determinação. Raphaël de repente atacou Monsieur Armandra e bateu nela comme puno. O même caiu no chao e caiu dolorosamente. Os convidados assistiram aos eventos em choque e alguém começaram a gritar. Naquele momento, tudo mudou. A segurança e a estabilidade da vida de Raphaël até agora foram substituída por incerteza e medo. Ele sabia que Esato havia selado seu destino para sempre, que ele não era mais retorno. Os guardas de segurança imediatamente interviram separado por Raphaël de Monsieur Armand. O même foi preso e levado à polícia. Raphaël sabia que estava esperando por ele e que sua vida nunca mais seria vela. Enquanto Raphaël estava sentado no carro da polícia, novo sentimento nasceu em seu coração. Além do medo e do desespero, ele sentiu senso de libertação e alívio. Ele sabia que finalmente havia feito o que tinha que fazer e que não se deixou humilhar. Raphaël será capaz de enfrentar a consequência ou o destino de jogo cruel como ele. O carro da polícia ordenou a sirene no silêncio noturno da noite quando Raphaël estava sentado no banco de trás e pensando em seu futuro. Ele sabia que a ação tinha seria consequência e que estava ameaçado pela prisão. Seu coração estava sofrendo quando ele pensava em sua família. Que tal Isabela e Sofia agora, como ele vai viver sem ele? Raphaël foi interrogado na polícia e contou a história ao oficial. Ele explicou que Monsieur Armand o humilhou a ano e que havia perdido o controle naquela noite. O policial ouviu cuidadosamente a história e parecia entender a posição de Raphaël. Sinto muito pelo que aconteceu, Raphaël, disse o oficial. Mas ele tem que pagar por sua ação. Monsieur Armand entrou como uma ação contra você por agressão e provavelmente será a prisão. Raphaël inclinou a cabeça e assentiu silenciosamente. Ele sabia que o policial estava certo. Ele teve que pagar por sua ação, mas não perdeu a esperança. Na prisão, Raphaël encontrou novo desafio e dificuldade. Ele teve que enfrentar a violência de outro prisioneiro, a circunstância ruim ou particular. Mas ele não deixou a circunstância o quebrarem. Na prisão, Raphaël conheceu rabino idoso chamado José. José era homem sábio e experiente que tinha visto e experimentado muito na vida. José tornou-se mentor e amigo de Raphaël e o ajudou a suportar o tempo na prisão.
Raphaël, avida nem sempre e justa, dis José Uma v. Mas nao dexador areva provalse sobre voce. Aprenda comme ce héros tant ser Uma peso a melhor. Raphaël seguiu o conselho de José comme su a trabalhar em si mesmo. Ele aprende tant tu fazer a paz como o passado. Raphaël também com seu novo inimigo na prisão. Monsieur Armand nao est-ce que ce a humilhação fez o possível para tornar a vida de Raphaël mais difficile. Monsieur Armand pagou dinheiro a outro prisioneiro para magoar Raphaël intimida. Elo. Mas Raphaël nao se dexu corajosamente confrontou seu inimigo. Na prisão, Raphaël percebe que nao apna a riqueza pode importar na vida. O mais importante e a família, amigo a mort. Ele sabia que tinha que proteger aquele que ama que nunca poderia perder a esperança. Raphaël sera capaz de sobreviver a prisão e recuperar sua vida. Numeros quebradiços e cruí da prisão, a vida de Raphaël está ficando mais difficile cas insuportável dia a dia torno. Ce a influencia de Monsieur Armand foi sentida além das grade grossa porta fechada. Cas palpaveno os outro prisioneiro subornavam comme dinheiro continuamente aterrorizado, torturado e humilhado Raphaël. Miséravel a cada minuto. As noite estavam cas sem dormir, os dia estavam no espírito de medo difundido e ansiedade paralisante. Quanto tempo ainda vou gostar desse inferno? Raphaël fazia todo os dia, a pergunta era cas mantra em sua cabeça. Existe alguma maneira de sair dessa situação sem esperança? Faz sentido lutar. Sua amada família também era cada vez mais difícil na ausência de Raphaël. Isabella, o trabalho diligente de costureira de sua esposa, simplesmente não foi suficiente para cobrir os custos repentinos, a despesa diária a Sofia, os estudos escolares da menina. Estavam seriamente em risco de falta de dinheiro. O coração de Raphaël foi quase interrompido pela dor e inércia quando ele viu o rosto cansado e enrugado de sua esposa o olhar triste e decepcionado de sua filha durante visita curta. De partir o coração. Tenho que fazer algo a todo custo. Raphaël pensou desesperadamente. Não posso deixar que sua vida valiosa seja arruinada por causa de mim por causa de momento de imprudência. José, o prisioneiro idoso, sabio, continua sendo o principal apoio de Raphaël, caso o único reo de esperança no escuro. Todo os dia, ele incentivava Raphaël, fornece conselho valioso o ajudava a não desistir completamente da esperança e preservar sua sanidade no mundo desumano da prisão. Raphaël, nunca esqueça que seu destino está sempre em sua mãos, diz José gentilmente, mas firmemente. Você decide se permite circunstância, dificuldade de quebrar ou se levantar e lutar muito para o seu próprio futuro mais bonito e feliz. Raphaël seguiu os valioso conselho de José comme sua treinar duro para fortalecer física e mentalmente. Ele lu diligentemente, aprende coisa nova e tanto fazer a paz como o passado difícil. Processar memória dolorosa. Ele percebe lentamente que o ódio, a raiva e a vingança cega não levam a lugar algum, apna causando mais sofrimento, e que a única maneira real de sobreviver era se tornar uma pessoa melhor, mais humilde e mais valiosa entre paredes da prisão. Em dia decisivo, Raphaël testemunhou acidentalmente uma conversa secreta que mudou seu pensamento para sempre de a sua vida novo objetivo. Aconteceu que Monsieur Armand era na verdade l'idée cruelle de uma grande organização criminosa internacional e usou o restaurante, le Fleur d'Or, para camuflagem, lavagem de dinheiro e negocio ilgue. Raphaël imediatamente soube que este o momento decisivo, esta é sua única chance. No entanto, o destino de uma guinada cruel. A ação secreta de Raphaël foi revelada, e Monsieur Armand percebeu que Raphaël queria derrubar, ele como a polícia. O l'idée da organização criminal ficou como reva e jurou vingança contra Raphaël. Em uma noite escura e tempestuosa, os homens de Monsieur Armand atacaram Raphaël na prisão. Os prisioneiros venceram brutalmente Raphaël e causaram ferimento grave. Raphaël estava impotente no chão e sentiu que sua vida desapareceu. Final, pensou Raphaël. O sempre continuarei sendo garçon infeliz que é utilizado e humilhado por todo. No hospital, Raphaël flutuou entre a vida e a morte. Seu corpo estava cheio de contuso e fratura, e sua alma estava quebrada. Isabella e Sofia visitaram Raphaël todo os dia e imploraram que ela não desistisse.
por favor, não no dex. Sofia. No precisamos de você. Rafael ouviu a palavra de sua filha, a esperança em seu coração acordou novamente. Ele sabia que não podia desistir, que tinha que lutar por sua família. Embora seu corpo estivesse fraco, sua alma permaneceu forte. Não vou deixar Monsieur Armand vencer, pensou Rafael. Pagarei por sua assaut e recuperarei minha vida. Rafael podrá se recuperar de seu ferimento e enfrentar l'idée da organização criminal? Deitado na cama do hospital, como corpo fraco, mas como uma alma mais forte, Rafael pensou em sua vida. Os momentos mais importants foram cas como film, ele viu a vila pobre deserta, onde nasceu, o trabalho duro e suado nas terra empoeirada, o amor profundo e incondicional por sua família e o desejo sempre escapar e nunca acabar como a pobreza sem esperança. L'embrousse do longo ano e do homem le fleur d'or, a humilhação de todo os dia. Os sono querido e o plano secreto e usado de comprar o restaurante dia e controlar seu destino. Claro, ele o empurrou para a calcina. Mas não vou deixar você ganhar. Rafael pensou, sua voz quase tremendo de fraqueza. Não permito que ele leve minha família, meu futuro e tudo o que lutei até agora. Rafael lenta mas seguramente começou a se recuperar de seu ferimento grave, tanto física quanto espirituellement. Seu corpo curou lentement dia a dia, e sua alma tornou se cadáver mais forte resistante à provação. Isabella, sua esposa e Sofia, sua filha, visitavam Rafael todo os dias no hospital e, comme seu amor carino, ela de força para perseverar e nunca desistir da esperança. Na prisão, José também apoiou fielmente Rafael durante o período difícil. Ele visitava o hospital todo os dias, sussurrava palavra encorajadora em seu ouvido e le conselho sábio. Rafael, eu acredito profundamente em você e sei que você pode fazer isso. José disse encorajadoramente. Você é uma pessoa incrivelmente forte, corajosa e persistente que nunca desiste da luta. Nunca se esqueça disso e não os deixe quebrar. Rafael teve novo aliado inesperado durante o horário do hospital. A polícia, reconhecendo a gravidade da situação, imediatamente forneceu proteção a Rafael e sua família e os ajudou a se preparar para a luta final dissante contra Monsieur Armand. Aconteceu que a polícia a muito investigava a organização criminosa liderada por Monsieur Armand e que Rafael poderia ser uma testemunha, chave como seu testemunho e evidência. Durante o longo e lutando o período de preparação, Rafael lentamente. A recuperação de Rafael foi milagrosa. Seu corpo curou lentamente, mas sua alma ficou mais forte. Médico e enfermeiro ficaram impressionados com sua perseverança e vontade de viver. O amor de sua família e o apoio da polícia lhe deram força para superar a dor e o medo. O dia do confronto final veio. Rafael e a polícia prepararam o plano e foram preparados para Monsieur Armand. Segundo o plano, Rafael teve que retornar a Le Fleur d'Or e teve que obter evidência da operação da organização criminosa. OP. L'anneau era perigoso, mas Rafael sabia que não tinha escola. Ele teve que ir enfrentar seu passado para proteger seu futuro e família. Desde o momento em que entrou, ele sabia que todo mundo o estava observando. Por trás do sorriso, ele viu a ameaça e a morte. Le Fleur d'Or. Rafael conceveu o amigo e inimigo. Alguns dos funcionários ficaram encantados como retornou e ofereceram sua ajuda. Outro, no entanto, temiam a vingança de Monsieur Armand e se afastaram dele. Mas Rafael sabia que não podia contar com todo e que ele tinha que fazer seu plano sozinho. O restaurante era quase palpável e a ameaça estava pendurada no ar. Ele sacudiu cada pequeno barulho, como poderia ter morrido a qualquer momento. Ainda assim, ele continuou. Na cozinha, Rafael encontrou velho amigo chamado Jean-Pierre. Jean-Pierre era o chefe do restaurante e sempre respeitava Rafael. Jean-Pierre se ofereceu para ajudar Rafael e disse a ele que Monsieur Armand estava realizando o documento para a operação da organização criminosa em seu cofre. Rafael e Jean-Pierre desenvolveram plano para quebrar os documentos seguros e obtido. O plano era arriscado, mas Rafael sabia que era a única chance de sucesso. Os relógios eram lentos e Rafael ficou cada vez mais nervoso. Ele sabia que Monsieur Armand poderia atingir
Hello a qualche momento que cada minuto e perigoso. Rafael sera capaz de opter a evidencia a fode a organização criminosa? Enquanto Rafael Jean-Pierre trabalharam no cofre, de repente ouviram barulho do corredor. El sabiam que Monsieur Armand estava se aproximando e que tinham pouco tempo. Rafael rapidamente terminou de quebrar o cofre pegou os documentos de Jean-Pierre. El só queriam escapar quando Monsieur Armand explodir na cozinha. O que você está fazendo aqui, Monsieur Armand comme reva. Eu sabia que você diria a você, Rafael, Monsieur Armand pegou sua pistola e alvejou Rafael. Jean-Pierre de repente pulou na frente de Rafael para proteger-lo. Monsieur Armand puxou o gatilho e caiu no chão. Jean-Pierre. Rafael atacou Monsieur Armand comme reva. Os dois homens lutaram violentamente quando a pistola caiu no chão. Rafael conseguiu de s'armar. Monsieur Armand e pegou a pistola dele. Acabou, Monsieur Armand, disse Rafael. Você pagará por sua ação. A polícia invadiu o restaurante e prendeu Monsieur Armand e outro membro da organização criminosa. Rafael mostrou documento a polícia que provaram a operação da organização criminosa. Monsieur Armand foi considerado culpado e condenado a prisão perpétua. O nome de Rafael foi esclarecido e comemorado como héros. Jean-Pierre recebeu prêmio heróico póstumo e Rafael cuidou de sua família. Rafael voltou a Le Fleur d'Or e continuou a administrar o restaurante. O restaurante e a cidade da cidade ele se tornou lugar me parecido e era famoso por respeito, honra e humildade. A história de Rafael é exemplo de bondade, respeito, honra e humildade os valor me important da vida. Se você estive em uma situação semelhante, não desista de esperança e lute pela verdade, nunca esqueça que você é capaz de mudar o mundo. Rafael sera capaz de lidar com os traumas do passado e viver uma vida feliz com sua família. Finalmente, a verdade triunfou sobre a escuridão. Monsieur Armand, o criminoso cruel, foi condenado a prisão perpétua e a organização criminosa maligna caiu em pedaços devido à ação difícil da polícia. O nome de Rafael foi finalmente esclarecido e como o coração partido, mas ele voltou a sua amada família como héros. Jean-Pierre, o nome do corajoso chefe, foi sempre preservado no renovado restaurante Le Fleur d'Or, e Rafael cuidou de sua família, fornecendo-lhes futuro despreocupado. Rafael retornou a Le Fleur d'Or, mas não como garçom humilhado, mas como orgulhoso proprietário e diretor. O restaurante foi completamente transformado e se tornou lugar onde o respeito, a honestidade e a humildade reinavam entre paredes. Os ex-convidado arrogante cruí aprenderam a respeitar a equipe diligente, e a pessoa difícil e pobre sentiram que eram finalmente valiosa e importante aqui. A vida de Rafael é exemplo inspirador de bondade, respeito, honra e humildade, os valor me important da vida que ajudam a superar os momentos me difíceis. Se você estive em uma situação semelhante, nunca desista da esperança e lute pela verdade, mesmo que sua missão pareça quase impossível. Nunca se esqueça de que você é capaz de mudar seu próprio destino e ter efeito positivo no mundo ao seu redor, ou sonar grande, ou acreditar.